Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui nesse canal. Que Deus abençoe você grandemente, a sua família. Eu agradeço o seu carinho de estar sempre me acompanhando aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a morte, que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a entender esse assunto. Para muitas pessoas, as pessoas não gostam de falar desse tema da morte, mas nós temos que entender que a morte é uma realidade universal. A morte, ela faz parte das nossas vidas. Não a morte, essa morte que nós temos que ter temor, é a morte eterna, porque essa morte que é um sono aqui passageiro, a Bíblia nos relata que quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então aí sim vai ter a vida eterna. Mas nós temos que temer a morte eterna, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E esse salário que é a morte eterna. Porque Jesus, ele veio e pagou o preço na cruz do Calvário para que todos nós tivéssemos a vida eterna. Mas essa vida eterna, quem vai escolher querer é eu, é você, nós que... Deus nos deu esse livre-arbítrio, né, de escolha. Então nós só vamos ter a morte eterna se nós escolhermos a querer, a fazer as nossas próprias vontades, a fazer tudo aquilo que nós temos, nosso coração deseja, sem se preocupar com o que Deus pede, né? Sem preocupar em obedecer a Deus, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Então a salvação já é minha, já é sua, porque Deus já nos deu esse presente. Nós só vamos perder essa salvação se nós quisermos. Então, que Deus nos ajude, que nós possamos não querer perder a salvação que já é nossa por garantia, porque Jesus já nos deu e o preço foi pago bem alto na cruz quando ele morreu. Então, aqui voltando aqui, desde cedo somos testemunha da morte de outras pessoas e compreendemos quando algum dia nós também enfrentaremos. Então é um assunto que todos nós já sabemos, porque nós já vivemos momentos de que outras pessoas já se foram da nossa família, pessoas conhecidas, né? Então é momentos reais que nós vivemos e sabemos que as pessoas que já morreram é uma realidade. Mas de alguma forma, um dia nós também vamos enfrentar esse dia. E a morte que não venha ser um temor para nós, ter medo da morte, mas que nós possamos nos preparar até para morrer. Deus nos deixou lições, grandes lições, para que nós vivamos com sabedoria, para que nós possamos nos preparar para a morte também. Porque se nós prepararmos, nós não vamos ter medo de enfrentar a morte, porque a morte, para aqueles que acreditam, estudam a palavra de Deus e aceitam as verdades de Deus, obedecendo o que Ele pede, é apenas esse sono aqui que vai passar. Nós dormiremos e a Bíblia fala que no piscar de olhos nós vamos ressuscitar quando Jesus voltar. E aí sim, nós vamos ter um corpo revestido com a justiça de Deus, porque esse corpo que nós temos aqui é um corpo cheio de defeitos, de pecado, né? Nós vivemos no mundo de pecado e nós somos pecadores. Então, não tem como nós ter a vida eterna nesse corpo aqui, né? Então esse corpo tem que ser transformado com a glória de Deus, mas isso só vai acontecer quando Jesus voltar, né? E como que fala? E também a ressurreição é só quando Jesus voltar também. Antes nós temos que nos preparar, porque se assim nós descansarmos antes que Jesus volte, nós já temos a nossa salvação garantida, porque Jesus já nos deu. Aí sim nós vamos ter a nossa vida eterna garantida, né? Então vamos meditar aqui comigo em Eclesiastes 3, 1, 2. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Então essas palavras aqui que está aqui nesse livro de Eclesiastes são palavras sábias. Então, para tudo há uma ocasião embaixo da terra. Tudo tem um propósito, tem uma ocasião. Então, assim como há tempo de nascer, há tempo de morrer também. Quando nós plantamos qualquer planta aí, nós
plantamos num tempo, mas também nós vamos colher em outro tempo, né? Então tudo tem um tempo certo das coisas acontecerem. E assim também a morte. Então, vamos meditar aqui também em Oséias 13:14. Pois os vivos sabem sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, para eles não haverá mais recompensa, e já não se lembram, tem lembrança delas. Eclesiastes 5:9-5. Então, quem já morreu, eles não sabem de nada. Eles estão dormindo, né? Eles não têm conhecimento de nada do que acontece aqui. Então, só os vivos, quando nós estamos vivos, nós temos consciência de tudo que nós vivemos aqui, o que está passando aqui na Terra. Mas quem já morreu, eles não sabem de nada, né? Eles não têm lembrança das coisas, porque eles estão dormindo, assim como nós dormimos esse sono aqui do dia a dia, todos os dias nós não dormimos para descansar. Quando a gente dorme, a gente não tem consciência das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Assim também é os que morrem. Então aqui, Oséias 13:14, fala que eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão a morte e as suas pragas? Onde está a sepultura, as suas destruição? Então quem tem poder para falar isso aqui? Somente Deus. Ele tem poder para nos redimir, né, do poder da sepultura. Só Deus tem poder para fazer com que os mortos venham a viver de novo, né? Só Ele tem o poder da morte, né? E das suas pragas, porque a morte é uma praga que assola todas nós, toda a humanidade. Onde está a sepultura, a sua destruição? Onde está o poder da morte, da sepultura diante de Deus? Aonde? Então, a morte, ela foi vencida por Cristo na cruz. Ela já foi vencida por Cristo. E quando Jesus voltar aqui neste mundo, ela de novo vai ser destruída, né? A morte vai ser destruída. Não vai existir mais morte quando Jesus voltar. Aí aqueles que estão vivos, que estão preparados para receber Jesus na volta dele, vão viver eternamente. Aqueles que já morreram vão ressuscitar com corpos gloriosos, e os vivos também vão ter os corpos transformados, e aí sim vão viver eternamente. E agora, aqueles que não quiseram escolher a estar com Deus, a obedecer o que Deus pede, aí sim vão continuar na sepultura por mais 1000 anos que a Bíblia fala. E aí quando chegar esse momento, a partir do 1000 anos, aí sim eles vão ser mortos eternamente. Não porque Deus quer, mas é porque as pessoas escolhem. Então que nós possamos refletir aqui nessas palavras, quando surgir essas oportunidades, nós estarmos diante de pessoas que já se foram, que nós possamos refletir, né? E que nós possamos não ter a morte assim como uma coisa ruim, porque é triste sim, é momento de tristeza que nós compartilhamos com as pessoas que já foram, nós também já vivemos. Nós temos que, nós temos essa certeza porque nós já passamos, que é momentos difíceis, né? Mas também nós temos que refletir que aquele momento é um momento de descanso para a pessoa, que a pessoa, quando Jesus voltar, a pessoa vai ressuscitar se ela morreu em Cristo. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, que nós nos preparar, né? E que a morte não venha trazer pavor para nós, mas sim que possa trazer reflexões para que nós possamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo e ser novas criaturas em Cristo, e assim nós vamos viver eternamente, mesmo passando por essa morte aqui, que é o sono. Então, um grande abraço, fica com Deus, que Deus abençoe você e sua família grandemente.